Agora nós vamos ouvir a voz tonitruante da Cícera. Ela vai nos dizer qual foi a questão que nós vamos abordar hoje. Qual será, né? Qual foi a da semana passada. Vamos lá, Cícera. 606. Olha que voz forte. Vamos lá, de novo. Agora que você vai aparecer na televisão, Cícera. Vai lá. 606. Obrigado, Cícera. Nós vamos hoje ingressar na questão 606, que diz respeito ao estudo dos animais e do homem. Nós vimos então muitas coisas até aqui sobre a relação dos animais com a inteligência humana, a afinização e a diferenciação entre inteligência hominal e inteligência animal. E agora, a questão 606, Kardec coloca a seguinte pergunta que vocês verão na tela. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados? Onde? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos e que eu faço agora a vocês. Onde ele encontra isso? Onde que os animais encontram, ou onde que o princípio inteligente dos animais busca essa característica para que eles possam estar dotados deste princípio na Terra? Vamos lá. Onde? Onde está? Quem quer responder, levanta a mão. Onde está? O Henrique levantou a mão. Olha aqui, então, ó, o Ricardo, vai lá, pode falar, Henrique. Ele é originário do universo. É originário do universo? Do universo. Ô Henrique, tem alguma coisa que não é originária do universo? Não. Então se não é originário do universo, tudo é do universo. Essa resposta em nada é a mesma coisa. Ele é originário do universo. Essa resposta, tudo é do universo. Tudo do universo. Isso é a resposta de quem não sabe o que dizer. É parte de Deus. É parte de Deus. Tudo bem. Ô Maurício, vamos lá, Maurício. Eu também acho que o Henrique falou. Do Não, universo. tudo bem, eu também acho que ele está certo. É do universo. Tudo é do universo? Do universo. É tudo do universo. Tudo Vocês são natureza, compadres, universo. né? Exatamente. Hilda. Vai lá, Hilda, que você está tendo tempo de ler, eles não tiveram. Vai lá. Eu li, mas eu não entendi. Eu entendi que é o espírito. O elemento é o espírito inteligente. Veja só, os animais, segundo nós já vimos até aqui, eles têm um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, Kardec quer saber de onde eles retiram. De onde que vem esse princípio inteligente? É gerado pelo próprio bicho? É o próprio bicho que, na sua constituição cerebral, engendra o princípio inteligente? De onde vem o princípio inteligente? Hein? É de Deus? Aí é a resposta do Henrique. É do universo, é de Deus. Tudo é de Deus. De onde veio a tartaruga? De Deus. E a minhoca? De Deus. E a flor? De Deus. E a geleira? De Deus. Tudo é criatura de Deus, é óbvio. Mas de onde? O princípio inteligente, obviamente a resposta que Kardec queria dos espíritos não era esta. Uma vez que tudo, a base toda, já é originária de Deus, isso já é favas contadas. Ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas dentro desse armazém, dentro desse armazém, que é a casa de Deus, de qual departamento sai o princípio inteligente dos animais? Tem algum departamento específico? De onde vem o princípio inteligente? Vocês podem fazer a seguinte ideia, para terem uma noção mais clara. Imaginem um grande armazém de secos e molhados. Antigamente era muito comum isso, não é? Hoje substituído pelos supermercados, hipermercados, etc. Então, se você quer encontrar tudo o que você procura, porque hoje os hipermercados têm de tudo, eletroeletrônico, tem roupa, tem pneu de carro, tem ferramenta, tem material de construção, daqui a pouco vai ter também. Você vai no hipermercado. Eu quero encontrar uma coisa. O gerente fala, sim senhor, aqui o senhor vai encontrar.
Sim, mas eu não quero andar o hipermercado inteiro para achar. Senão eu não vou sair daqui hoje. Mas o senhor pode então me dizer o que o senhor está procurando? Não, eu quero encontrar farinha de trigo. Ah, então a farinha de trigo, em vez do senhor ir para lá, que lá é pneu, ferramenta, roupa. O senhor vai aqui à esquerda assim, ó, quarto corredor, entra à direita, lá no fundo tem farinha de trigo. Ah, obrigado. Já me economizou muito tempo de procura. Aí você chega então, Kardec chega lá no hipermercado e pergunta, eu quero, falou para o gerente, os gerentes são os espíritos, o espírito de verdade. Eu quero saber de onde que os animais tiram o princípio inteligente. Tem aqui? É claro que o espírito de verdade vai falar, claro que tem. Mas onde? Eu não quero andar no universo inteiro procurando. Você pode me dizer em que departamento está? E aí, chega a resposta. Que não pode ser a resposta, está no supermercado. Não é? Porque ele já sabe. Ele foi no supermercado, porque ele já queria encontrar lá. Agora, ele não quer saber que está no supermercado inteiro. Ele quer saber onde no supermercado está o princípio inteligente que os animais absorvem quando vão nascer como animais. Entenderam a pergunta, o sentido básico dela? Agora, espera um pouquinho que a Elaine vai falar primeiro, depois vem o Henrique, depois vem o Maurício. Então, Elaine, já que você entendeu, vamos lá. Uai, ele tira da matéria. Retira da matéria? Retira da matéria, do ambiente onde a ele estiver. A matéria é inteligente? O princípio inteligente sai da matéria. É um bom raciocínio esse. A matéria que não tem inteligência fornece a inteligência para os animais. Tem alguma coisa estranha nisso. Confuso, tá. Então não entendi. Não entendi? Não entendi. A matéria, no universo, nos secos e molhados, no armazém de Deus, ela é o departamento. É um departamento de ferramenta, é um departamento de pneu, é um departamento de motor, é a matéria. Mas é da matéria que sai o princípio inteligente? Do animal? Não. Vai lá, Henrique. Eu entendo que é parte oriunda da natureza. Da natureza. E o que é a natureza? É o todo complexo. O todo complexo. É a criação. É o supermercado. Voltamos para o supermercado. Vai lá. Não, você tá no caminho desde a primeira resposta. Você não saiu dele. Vai lá, a Sueli vai responder. Vai lá. Não basta ler, hein? Tem que explicar. Não. Todos vêm de uma única, né, inteligência universal. Todos, o homem e o animal. Mas eu acho que o homem, ele se elabora assim da inteligência espiritual, né? Um espírito também. Não, eu estou falando do animal, não estou falando do homem ainda. Estamos falando só do animal. A pergunta 606 é do princípio inteligente da alma do animal. De onde vem? Então, do mesmo princípio do homem, mas só que... Vamos pensar então da seguinte forma. De onde vem... Nós vimos na semana passada que nós temos duas naturezas, não é mesmo? Lembram disso? Estão lembrados ou não? Isso. Nós temos duas naturezas. Quais são as duas naturezas que nós temos? Nós temos a animal representada pelo quê? Pela matéria densa do corpo. E a outra representada pelo espírito, certo? Que não é matéria dentro dos padrões que nós conhecemos de matéria. De onde que o homem tira a natureza animal quando vai nascer? De onde sai a natureza animal? Vamos dar outro nome para a natureza animal. Qual é o outro nome que a gente pode dar para ela? Não, natureza animal. Vocês disseram que tem duas naturezas, uma animal e a outra espiritual. A natureza animal é a do corpo. De onde sai o corpo? É claro que sai do útero. E de onde sai o útero? Sai da mãe. E de onde sai a mulher? Da mãe dela. Mas no fim, todas estas são expressões do corpo material.
O corpo vem de onde? A mulher come comida, come o arroz, o feijão, a batata, aquilo se transforma e é modelado no seu útero para dar uma nova roupagem material para um ser que vai usá-la. Então, do ponto de vista da nossa dimensão animal, o animal na dimensão humana está ligado à matéria, certo ou não? A matéria vem de onde? Vem de onde a matéria? Do mundo físico, não é? Vem do mundo físico. Então, essa dimensão física não é o espírito, não é mesmo? É a matéria. São as moléculas, são os elementos, são as substâncias. Sem a matéria, o espírito existe? Não existe, Hilda? Não existe sem a matéria, o espírito não existe? Ah, ainda bem. Senão o cemitério seria o fim de tudo. Sem a matéria, o espírito existe. Então vocês estão vendo que existe uma área no supermercado divino que fornece corpos. O fornecimento de corpos está vinculado à matéria, não é? Matéria é elemento que compõe o ambiente físico para onde aquele espírito vai nascer. Então, você precisa de um corpo? Vai lá naquela parte, naquele departamento lá tem cimento, ferro, tem argamassa, tem pedra, areia. Pega lá e faz o corpo. Mas o Kardec chegou e perguntou assim, mas eu não quero saber do elemento material, eu quero saber do elemento inteligente, do princípio inteligente que está ocupando aquele corpo. Em que departamento? De onde que eu vou tirar isto? Pergunta Kardec. De onde vai sair o princípio inteligente dos animais? A Elaine respondeu de maneira apressada, porque eu não dei tempo dela pensar. Mas se você pensar na resposta equivocada que ela deu, você já chega à conclusão. Nós aqui comentamos. O que ela falou quando eu falei de onde o espírito retira, o animal retira o princípio inteligente? Ela falou da matéria. Não é? Mas a matéria não fornece inteligência, fornece elementos para construir corpos. Se não é da matéria, de onde é? Matéria não forma matéria? Matéria produz matéria. O que é que forma inteligência? O que é que forma inteligência? Inteligência. Inteligência forma inteligência. Não sei se vocês compreendem esse mecanismo. Essa forma que os espíritos estão mostrando no Livro dos Espíritos é muito pedagógica. Matéria modela matéria. Ela usa os elementos para fazer novos corpos iguais. Mas a matéria não pode engendrar a inteligência. A inteligência precisa vir de outro lugar. Mas nós já vimos isso. Vocês estão lembrados? Não. Onde é que nós já vimos isso? Hein? Nos elementos gerais do universo. Que pergunta é? Questão 190? Isso. Vamos lá atrás, nós já vimos isso. Veja a questão 23. Que é o espírito? O espírito. Não está falando do animal, está falando do espírito. O que é o espírito? Qual é a resposta? O espírito é o princípio inteligente do universo.
Agora vamos à pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa de todas as coisas. Inteligência suprema, causando inteligência, em princípio. Princípio inteligente. Que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Veja só que interessante. Princípio inteligente, oriundo da inteligência soberana. Inteligência que produz inteligência. Kardec volta agora na questão 606 e pergunta aos espíritos: onde os animais tomam o princípio inteligente, que constitui a espécie particular de alma da qual são dotados? Onde? Na inteligência soberana do universo. Que ele chama aqui no elemento inteligente universal. Vejam só que a pergunta 23, ele cita genericamente espírito. E os espíritos respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, nisso está a inteligência do animal também. Porque a pergunta 606 fala sobre o princípio inteligente, que nós vimos que os animais possuem não a inteligência plena, mas o princípio inteligente. E que os homens são os animais melhorados. Um dia todos nós tivemos apenas o princípio inteligente, que depois, com as experiências, com o avanço, foi se tornando mais complexo até chegar num arcabouço de inteligência completa. Mas a fonte é a mesma. A fonte é o elemento inteligente universal. Dali se retira aquilo que nos animais é chamado aqui no Livro dos Espíritos de princípio inteligente. Como também dali se retirou a porção inteligente que hoje, em nós, seres humanos, já não é mais apenas um princípio inteligente, é uma inteligência plena. Mas a única fonte possível, a única, é a inteligência. A inteligência não sai da matéria. A inteligência não sai da ininteligência. A inteligência não sai do vazio. A inteligência não sai do nada. A inteligência só pode derivar da inteligência. O Martim ia falar, leva o microfone para ele. Fala aí, Martim. Não, é o princípio inteligente universal. É. Mas a questão é o seguinte: uma vez que os animais seguem o mesmo caminho de evolução do homem, e chega um instante que o homem ele transcende, que ele passa, ele dá um salto qualitativo daquela fase animal para a fase nominal. Tem que haver uma transição, tem que haver algum momento que isso aí quebra, porque, como se diz no livro assim, o homem é sempre homem, os animais sempre animais. Mas chega um instante que essa condição muda. Não, nós não encontramos aqui que o homem sempre foi o homem e o animal sempre foi o animal. Não. Nós encontramos que os animais, em qualquer condição, sempre são animais. O animal é o homem. Não. Nós falamos sobre isso na questão dos outros mundos. Que nos outros mundos, animais continuam a existir como animais. Mas não quer dizer que eles serão sempre animais. Não. Os próprios espíritos explicam esse processo gradual de transição entre a inteligência animal para a inteligência hominal. E isso vem agora, exatamente agora, na questão seguinte. Vamos ver qual é a pergunta 606A. O Andrezinho vai colocar para nós na tela. A inteligência do homem e a dos animais emanam então de um princípio único? Sim ou não? Sim. É difícil de entender isso? Não. Vamos ver a resposta, Andrezinho?
sem nenhuma dúvida. Elas vêm do mesmo princípio. Mas, no homem, ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da inteligência do animal. Ela está trabalhada em um processo de mais tempo, de mais profundidade, de mais elaboração de experiências somadas que fazem com que a inteligência do homem ela ganhe em relação à do animal uma amplitude que o animal não possui, mas que vai haver um momento adequado para ele tornar-se também um espírito que vai atingir o estágio hominal. Espera um pouquinho só que o Ricardo vai levar o microfone. Como se disse que alguns animais, em alguns locais, os animais são muito mais inteligentes que o homem, Entendi, são mais desculpa, inteligentes que querido. o homem, Ah. chega um instante que essa mudança qualitativa, esse plus que o homem tem a mais, ele tem que se manifestar. Aonde isso se manifesta? Ou quando se manifesta? Ou em que momento? Você Ou que está instante? perguntando em qual momento que a Exato, inteligência do animal Exato. se converte na inteligência Hominal, hominal. exato, Isso. Os espíritos explicam que esse momento se dá fora do ambiente da Terra, no plano espiritual, quando aqueles seres são submetidos a determinadas operações magnéticas que destravam aqueles obstáculos que impediam que ele, a princípio, tivesse a plenitude da inteligência. Desde que eles tenham já aquele arcabouço básico capaz de lhes dar esse ganho e esse desenvolvimento. E é por esse motivo que, segundo eles também explicam, que as primeiras reencarnações dos seres que deixaram o reino animal irracional e agora estão ingressando no reino hominal ou no reino animal racional, elas acontecem nos mundos primitivos. Elas não acontecem em ambientes civilizados, com toda aquela cultura já armazenada. Porque o ser acabou de sair daquele ambiente selvagem, ele ainda não tem experiência. Agora ele tem inteligência completa. Graças a essa operação magnética que os espíritos explicam, acontece no plano invisível. Só que quando eles vão agora dotar-se de um corpo de ser racional, de animal racional, eles não sabem manipular a inteligência completa. Eles carregam as mesmas inclinações instintivas dos animais. Então, por isso que eles nascem em ambientes onde eles podem experimentar aquelas antigas condutas e daí extrair experiências novas com as quais eles vão desenvolvendo o padrão inteligente completo. Eles passam então por um período de estágio em lugares próprios para seres assim, que vivem na natureza, como grupos indígenas, grupos silvícolas, que vivem como se eles estivessem no mesmo ambiente de onde eles vieram, na última encarnação, para não sofrerem um choque. Imagina, o cara acabou de deixar de ser, sei lá, cachorro, na última vida. O negócio dele era uma bacia com água e uns grãozinhos de ração, que estava acostumado a comer todo dia. Aí ele reencarna, filho da princesa casada com o príncipe William lá, em pleno palácio de Buckingham. Ah, você acha que ele vai saber comer? Aí ele chega na hora da mesa do almoço, tem lá 3 pratos, 5 talheres, 15 copos. Ele vai, cadê a minha caçambinha de água? Aí bota a sopa para ele e começa a lamber a sopa assim. Não sabe como come, não tem experiência, não aprendeu ainda. E mesmo que o ensinem, ainda ele não sabe qual é a vantagem de ter tudo aquilo. Ele não sabe, ele não consegue combinar os elementos.
Não conseguem. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que, ou muito parecido a você pegar uma pessoa que ficou perdida na selva, caiu o avião, ela sobreviveu, foi criada pelos macacos, uiva como lobo, e trazer para a cidade. E levar no baile. Não consegue. Ainda que neste caso, talvez o espírito já tenha experiência. Porque, na verdade, aquele corpo viveu um período na selva. Mas ele tem toda uma vida de espírito, talvez espírito humano, de muitas encarnações. Então, talvez seja menos complicado para ele se adequar do que aquele espírito que deixou uma vida agora na condição animal e racional e está ingressando na vida de animal racional. Ele precisa estar num ambiente que não seja muito diferente daquele que ele veio, para que ele comece a elaborar princípios, valores e descobrir a inteligência plena. Fala, Henrique. O Henrique levantou a mão, aí, Ricardo, por favor. André, referente a essa resposta que os espíritos deram a 606A, a 601 não complementa ela? A resposta à questão 601? Sim, a questão 601, Kardec perguntou, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? E a resposta é sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Nesses mundos, é claro, né, ele está dizendo aqui, se referindo a esses mundos, serão sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Só que a diferença da 601 para esta é que ele está falando, na comparação, que a inteligência do homem está mais elaborada que a do animal. Não é? Ela foi aquinhoada de muito mais tempo. Vocês se lembram quando nesse mesmo capítulo ele fala a distância entre o homem e o animal? A inteligência do animal, e comparada com a inteligência do homem, é a distância semelhante que medeia entre o homem e Deus. Vejam só, é muito, muito grande a distância. Um ser que hoje esteja num planeta de prova e expiação como é a Terra, dos mais atrasados, mas esteja como ser humano, está muito, muito, muito à frente de animais que, estando na Terra ou estando em outros mundos, ainda se encontram numa condição de animal irracional. Muito distante. Quando aqueles animais começarem a viver numa terra como a nossa, num corpo como o nosso, com a inteligência e a capacidade que nós já construímos para nós mesmos, provavelmente vocês já terão se tornado Jesuses, em termos evolutivos. Fala, Cícera. O Ricardo está levando... Uma dúvida. Há tempos atrás nós estudamos sobre Júpiter, que os animais lá, o macaco, ele é mais inteligente que o mais inteligente humano, né? O que seria o homem mais inteligente na Terra se fosse em Júpiter? Isso. Seria um macaco, equivalente a um macaco. Certo. E a minha pergunta é, esse macaco chegou na condição dele se transformar em ser humano, ele nasceria nesse mesmo mundo primitivo, vinha como troglodita e tal, e essa memória que ele tem, perde tudo? Não perde, ele está acumulando tudo isso. Só que ele vai nascer num ambiente onde ele precise começar a ativar os princípios inteligentes pela combinação das descobertas. Agora, em face de se tratar aí de seres desenvolvidos em um nível mais alto do que o nosso reino animal, talvez existam mundos adequados para estes espíritos que vão ser guindados à condição hominal estagiarem, que não a Terra, mas ainda assim em um nível mais primitivo, para eles começarem a trabalhar essas questões vinculadas ao exercício da inteligência. Nós não estamos falando, e é importante que nós entendamos isto,
com um tempero ou uma coloração de valores de, mas ele já era tão bonzinho em Júpiter, Deus vai puni-lo jogando num planeta atrasado? Não, nós não estamos falando, não estamos dando a conotação do politicamente correto. Essas coisas que os homens de hoje não são capazes de enfrentar sem se sentirem ofendidos, porque, nossa, disseram que eu agora vou para um planeta pior. Não, é a lei. Ou você quer chegar na escola sem aprender a ler e escrever e receber diploma de bacharel? É isso? É assim que funciona? Não, mas eu já tenho 30 anos. E daí? Mas você é um analfabeto. Analfabeto tem que aprender do zero. Você tem que começar lá atrás. Seja você que nasceu há 5 anos e entrou na escola básica. Seja você que viveu na roça 40 anos, não aprendeu nada e quer começar a aprender, você tem que ir para o mesmo lugar. Não é? Pode não ser na mesma mesinha da criança, com o mesmo joguinho, com as mesmas coisas que se usa para a mente infantil. Mas é preciso dar àquela pessoa que já é madura fisicamente, mas que não conhece nada, as mesmas lições básicas que se dá a uma criança. Né? Para que ela aprenda. Ela use a inteligência, talvez até com mais rapidez ou com menos rapidez. Porque a infância, a inteligência infantil está neutra. Enquanto que a inteligência da pessoa que já é vivida tem um monte de entulho pelo meio do caminho que ela não entende direito. Então, às vezes, leva muito mais tempo desentulhar para começar do que pegar a criança 0 quilômetro. Mas, ainda assim, eles terão que passar pela mesma lição. Então, seja o espírito de animal que estava em um outro mundo mais elevado, seja o animal que está na Terra, eles têm que começar a exercitar a inteligência de alguma forma. E eles não podem ser um homem muito melhor do que o homem que está na Terra. É ilógico, é irracional que você e você que me assiste, que está como ser humano, vamos colocar assim, inteligente, há 5, 10, 20 milhões de anos, vamos dizer, nosso espírito, gramando, passando dificuldade, construindo a sua vida, vencendo suas lutas. E aí, né, o crocodilo de Júpiter vai ser guindado à condição humana e vai nascer lá em Júpiter, como ser humano jupiteriano. Não, ele era crocodilo. E nós estamos aqui, como ser humano, tentando melhorar. Como que é esse negócio? Que predileção é esta? Isso é ilógico. Então, se um ser não tem a capacidade plena, e ele vai ser guindado, o que é muito dentro daquilo que o universo projeta, a melhoria de todos, na evolução contínua, é natural que ao estar agora completa a sua capacidade intelectual, ele comece a estagiar onde precisa. Entendeu? Não com o privilégio de estar, só porque ele era animal num planeta um pouco melhor, ele já vai ficar lá como ser humano. Não. A não ser que lá, nesse planeta, exista um ambiente onde ele possa renascer como um ser primitivo. Aí ele fica. Mas ele nasce como um ser primitivo, no meio da selva, no meio dos silvícolas, para ele começar a viver aquilo lá, no nível primitivo, porque isso acontece com a Terra. A Terra é um planeta de prova e expiação, mas podem renascer aqui seres primitivos. Não precisam ir para um planeta primitivo. A Terra tem lugares, povos, grupos, que vivem de uma tal forma primitiva que espíritos que estejam precisando nascer no nível de primitividade podem nascer aqui, num planeta de prova e expiação, mas não para ir para a faculdade. Para ficar lá na caverna, para ficar aprendendo a mexer com o pauzinho, a fazer fogo, né? Aí, naquele ambiente. Compreende? Cícera, ok? Quem mais tinha levantado a mão? Aqui o Martim. Essa inadequação espiritual, que tu citou há pouco tempo, de que
aqueles seres que nasciam, chegavam na Terra nas primeiras encarnações, não poderiam jamais, por exemplo, encarar, no caso, uma vida civilizada. Mas se percebe às vezes que, por exemplo, especialmente os aborígenes australianos lá e neozelandeses, que eles saem daquela condição de primitivismo que os pais deles há pouco tempo atrás estavam ainda como aborígenes e praticamente os filhos, ou alguém muito próximo a eles, seguem frequentando universidades, serem médicos, engenheiros, Sim. tranquilos. Existem Eles têm inteligência, eles têm alguma sim. coisa que possibilite a eles. Qual é essa regra geral? É uma Veja regra só, geral? a regra geral é a mesma. A mesma. Quando os espíritos já atingiram determinados níveis de compreensão, eles continuam renascendo no mesmo grupamento, agora com a finalidade de ajudar os que estão atrasados a que se adiantem. Ao mesmo tempo em que, quando o grupamento atingiu um conjunto de maturidade, de aprendizagem capaz, os espíritos começam a migrar para renascer ali espíritos melhores, que não aqueles primitivos. A mesma coisa que acontece com a Terra, acontece com essas comunidades. Do mesmo modo, a Terra também está deixando de ser planeta de prova e expiação. Vai chegar o momento em que os espíritos que precisam renascer aqui não vão encontrar mais o ambiente da Terra adequado. Vão ter que ir para outro lugar, renascer lá. E os que estão aqui, que não melhorarem, também vão ser levados para lá. Portanto, quando um grupo civilizatório, pelo seu tempo, pelo seu esforço, ele mesmo se melhora, os espíritos que podem renascer ali não são mais os mesmos primitivos. Eles começam a trazer espíritos melhores também. Mas é algo compatível com a evolução da civilização, porque esses grupamentos, eles começam a ficar muito próximos da civilização humana. Começam a trocar os hábitos, começam a vivenciar as experiências, começam a entender o funcionamento e vão aprendendo. Mas aqueles seres que estão vivendo em grupamentos isolados, no meio da floresta amazônica, que não têm contato com a civilização, que vivem ali do que a floresta oferece, também não estão indo para a faculdade. Eles não estão ainda maduros para que isso aconteça. Você pode pegar alguém de lá, trazer para a civilização e educar para que um dia essa pessoa se torne melhor? Pode. Pode. Mas precisa ver se este ser que vai vir está aberto para sair de uma situação e chegar numa outra em uma única existência. E ele aprender isso com facilidade. Ele pode. Porque o aprendizado é da natureza intelectual, da inteligência. Nós aprendemos. Mas é mais difícil você conseguir isso com a tribo inteira. O que nós observamos quando você tem uma aculturação, nos casos em que se refere o Martim, é que eles ficam pegando algumas coisas da civilização e mantendo algumas coisas do que eles são, das tradições deles. Então, às vezes, eles não andam mais nus, usam roupas, mas eles têm organização social que é própria deles. Mesmo que eles tenham contato com o homem branco. Então você começa a perceber que já é um exercício da inteligência. Só que ainda não é uma inteligência ainda que compreende toda a complexidade da civilização. Eles tentam simplificar o processo. Há uma outra coisa importante nessa questão, que é a seguinte: como é que os espíritos elevados ajudam a humanidade a progredir? Se vocês forem assistir o nosso próximo programa, os próximos programas do A Caminho da Luz, Alegria de Viver, lá no livro A Caminho da Luz, vocês vão encontrar o seguinte texto: quando as civilizações, os que pertenciam aos egípcios,
a civilização primitiva dos egípcios, que era aquela nação, aquele grupo civilizatório que veio de Capela, que se dividiu em 4 povos, que era o povo mais avançado dentre os 4 que estavam na Terra, que foram aqueles que criaram as pirâmides por inspiração dos seus ancestrais, seus ascendentes espirituais, para deixar um monumento em memória do que eles vieram fazer. E um monumento, como diz Emmanuel neste livro, que também é uma colocação simbólica dos eventos futuros da humanidade terrena. As metragens das pirâmides, ou da grande pirâmide, ela está construída como um símbolo que possa ajudar os homens do futuro a entender o seu destino. Isso está escrito por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Não é só um monumento de pedra, não. É um testamento do que eles viveram e é um alerta, uma previsão dos eventos proféticos que estariam acontecendo com a humanidade ao longo dos milênios seguintes. Existem livros que não são espíritas, que já descobriram isto. E pesquisadores que mediram as medidas da Grande Pirâmide e puderam colocar essas medidas na história humana como períodos de ascensão, períodos de declínio, períodos de guerra, períodos de tragédia, dentro dos corredores da Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéops. Bem, mas não é por isso que eu estou falando dessa situação. Neste livro, neste trecho, no final do capítulo 4, quando se fala da civilização egípcia, Emmanuel diz o seguinte: eles foram o único grupo, o único povo que pressentiu o momento de voltar para o planeta que orbitava o sistema de Capela. Foi quando então os seus sacerdotes, com conhecimentos esotéricos, inspirados pelos seus ancestrais, criaram as pirâmides. E um grande contingente de almas desses capelinos egípcios voltou para o planeta de origem. No entanto, muitos, inspirados pelo amor do Divino Mestre e gratos por aquilo que a Terra lhes representou como uma possibilidade de melhoria, renunciaram a voltar e ao longo dos milênios têm reencarnado no mundo para ajudar os homens da Terra a que eles avançassem mais depressa. Então você observa que aqueles espíritos que já tinham uma autonomia e já mereciam voltar para o seu paraíso perdido, boa parte foi, mas um grupo, por espontânea vontade, com o desejo de cooperação com Jesus, permaneceu aqui até hoje, renascendo nas diversas civilizações para trazer um avanço para os povos. Esta é uma lei, a lei de fraternidade, que mescla almas luminosas com seres ignorantes, para que os ignorantes se iluminem. E isto também acontece nos ambientes silvícolas. Quando espíritos melhores, ainda que não sejam almas angelicais, aceitam renascer nesses ambientes para auxiliar aquele grupo a avançar. Então eles vêm com ideias que aquele grupo ainda não tinha, porque nunca viveu fora dali. Mas aquele que nasceu, ou aqueles que nasceram, vieram de lugares onde aquelas tecnologias, na Terra mesmo, já eram conhecidas. Então eles começam a mudar a rotina do grupamento silvícola, para mostrar aos seus ancestrais que ali vivem que pode se fazer de uma outra forma, que se pode fazer melhor do que se está se fazendo. Estes não são espíritos primitivos.
Estes são como os capelinos que ficaram. Só que eles não são capelinos, eles são terráqueos, são espíritos da terra, que já elevaram-se um pouco mais. E que vão prestar àqueles seus pais, seus avós, à sua tribo, as informações, os ensinamentos que os ajudem a sair daquela condição. Então é muito importante que nós observemos este leque de opções que existe na ordem cósmica. Existe sim aquilo que nós dizemos, quando a alma passa de um nível para outro, necessariamente ela tem que nascer numa condição adequada à sua falta de experiência. Mas isso não quer dizer que espíritos bons não peçam para renascer entre eles também. Espíritos que já têm maturidade não peçam para ir lá cumprir missões, cumprir tarefas. Não, isso também acontece. Ok? Pergunta. Nessas comunidades, talvez não reencarnem também espíritos devedores? Por exemplo, que nem tem no céu e no inferno. Tem uma passagem, não me lembro lá, que diz assim, que era alguém muito selvagem, que veio de um mundo inferior e que encarnou na Terra. Então ele foi um assassino, alguém muito violento. E que, se eu não me engano, Kardec falou que ele talvez tivesse que reencarnar em um local assim. Sim. Então a pergunta que eu faço, ali também não reencarna espíritos que devem muito, altamente comprometidos e que não conseguiram se despojar dos entraves? Dependerá, nesse caso, da destinação daquele grupamento. Veja só, Deus não usa os seres em desenvolvimento que não têm ainda condições de entender e estão vivenciando uma experiência. Deus não usa estes espíritos para colocar no meio deles cobras venenosas que os venham a degenerar. Deus garante a eles condições para que se desenvolvam, não para que eles sejam vítimas de mentalidades perniciosas, já viciadas, que venham aqui para explorá-los. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto, que é o seguinte: as comunidades espirituais podem definir ambientes de resgate para grupos devedores, utilizando-se de agrupamentos pré-existentes na condição difícil da natureza, da pobreza, da distância, do isolamento, com a finalidade de que este grupamento, encharcado de espíritos da mesma natureza inferior e atrasada, represente para eles um núcleo de dor recíproca. Para que essa dor os desperte. Por exemplo, nós podemos citar aqui o trabalho da espiritualidade em canalizar para tribos africanas os generais, soldados romanos, torpes, que viveram naquele período bárbaro do Império Romano, para renascerem num processo de resgate, como você perguntou, em um ambiente hostil, aonde eles criaram uma comunidade também de liderança, de guerra, eram guerreiros, mas de onde eles seriam tirados como escravos. A punição, entre aspas, ou o processo de resgate, não estava quando eles se encontravam lá na selva africana. A lei de retorno para esses espíritos, e vejam só, vamos nos lembrar do Evangelho. A lei de causa e efeito só é aplicada sobre espíritos cuja inteligência permita que eles discernam o certo e o errado.
Os seres primitivos que estão na selva não pertencem a esse grupo. Eles não podem sofrer por males que eles fizeram, porque eles não sabem. Mas este agrupamento, que já foi general, soldado, centurião, bandido, troglodita lá nas civilizações europeias, este sabe. Este fez sofrer, este dizimou o seu semelhante. Este está submetido à lei de causa e efeito. Conhecendo os meandros evolutivos da humanidade e sabendo os espíritos elevados, que nós passaríamos por uma etapa em que a escravidão seria o desaguadouro natural da necessidade de mão de obra barata. Como é que você coloca para resgatar, para aprender, para ensinar espíritos extremamente endurecidos, perturbados, agressivos? Você precisa colocá-los sob o chicote, para eles entenderem o que eles fizeram com os outros. Estes estão em um nível de evolução que precisa do efeito para eles entenderem a causa. Estes sim são concentrados nas regiões de onde serão caçados ou serão entregues pelos seus próprios irmãos de raça, vendidos, como eles faziam com os membros das terras invadidas, ou matavam ou vendiam como escravos, ou tomavam como seus escravos, agora é com eles. E então são levados para a colonização de fazendas em toda a América e em toda parte da terra. Não foi só no continente americano que existiu escravidão. Mas neste caso, é um projeto pedagógico que a inteligência espiritual que governa a humanidade cria para aquele contingente de espíritos em estágio evolutivo capaz de entendê-la. Não colocando os pobrezinhos junto, esses bandidos junto com os pobrezinhos, que estão metidos lá em fazer fogo, em comer uma carninha crua. É totalmente diferente, entende? Então é nesse sentido que pode sim uma situação primitiva ser usada como uma condição básica para resgatar esses espíritos que não são primitivos. Ok? Como? Nessa questão aí, por exemplo, de espíritos atrasados, devedores, endividados, Sim. Por exemplo, o Haiti, não seria um... Não sei. Eu não sei, porque existem tantas... Tem o Haiti, tem a Síria, tem a Palestina, tem as castas da Índia, tem a miséria do Paquistão, tem o povo que está perdido lá no meio das guerras. Tem tantos lugares onde essas coisas, tem os curdos, o Kurdistão, tem todos aqueles que estão metidos nessas diferenças étnicas. Isso é grotesco, isso é cruel. Quem está nisto está passando por alguma coisa que precisa enfrentar, por algum motivo. É o caso do Nordeste? Não sei se chega a esse nível. O Henrique está perguntando aqui, porque o Ricardo está com preguiça de levantar. Vai lá, Ricardão. Seria o caso do Nordeste? Não acredito que seja neste padrão atual uma situação que se possa igualar a essa que nós estamos citando. Não, é um ambiente difícil, um pouco mais difícil, mas são seres civilizados, são seres lúcidos, são seres que têm excelente coração. Nossos irmãos nordestinos, o Brasil deve a eles muito do avanço que o Sudeste consegue, graças àquilo que até hoje eles vêm fazendo, não é? Então, agora, o sofrimento, a dor, a carência de recursos, está envolvendo muitos aspectos, que não são só a necessidade de sofrerem, mas são os reflexos da ignorância dos seus governantes, dos hábitos de construção das lideranças, aqueles negócios dos coronéis, aquela trajetória que se construiu na história com espíritos que foram modelados desse padrão. Não que isso seja para sempre. Quando resolverem mudar isso, mudam. Mas cada região tem as suas dificuldades. Mas todos nós estaremos em processo evolutivo semelhante. Não é porque lá no Nordeste sofrem pela falta da chuva
que eles são menos ou são mais atrasados que os que estão no Sudeste. Não é? Não é esse o sentido. Todos estamos no mesmo barco, no mesmo padrão. Citamos aqui a escravidão como um momento histórico da humanidade. Graças ao esforço de melhorar, já não existe essa escravidão como antigamente era conhecida. Pode existir uma outra forma de escravidão, e não só do negro. Não só do negro. Mas isso é contingência econômica, de interesse, de domínio, que envolvem outros aspectos, próprios do nosso atraso. Mas não tem nada a ver com aquilo que foi o cativeiro destes seres. Tá bem? Vamos para a pergunta 607. Aliás, vamos ver a resposta da pergunta 606A. 606A foi a pergunta que o Andrezinho já pôs. A inteligência do homem e a dos animais emanam então de um princípio único? E aí a gente já viu a resposta, sem dúvida. Ele vai colocar de novo. Sem nenhuma dúvida, elas emanam de um princípio único. Mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da inteligência do animal. Aí tem a pergunta 607, que o Andrezinho já vai colocar para nós, para você ver aí. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Onde que ele cumpre essa primeira fase? Essa fase inicial, embrionária. Onde um advérbio de lugar. Ele está perguntando em qual lugar o homem cumpre essa primeira fase de sua existência. Esta que ele está dizendo aqui, ele inclusive cita a pergunta 190, para que a gente possa ter uma referência daquilo que ele está comentando. A pergunta 190, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância. É como se ele estivesse na infância da existência corpórea. A criança, se você tirá-la do útero da mãe e largá-la, ela vai morrer de fome. Quando muito ela sabe chorar, fazer ruídos. E depois que ela começa a se alimentar, ela ainda não tem autonomia, ela precisa ser orientada, ser guiada, até que ela comece a ter discernimento. Então os espíritos, para comparar, eles dizem que o estado da infância do ser humano, no começo, na primeira encarnação, é o estado da infância da existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. E agora então, na questão 607, Kardec pergunta, onde o espírito cumpre essa primeira fase? Em que lugar? Em Harvard? É assistente do cientista que lá dá aula com aquele aparelhinho. Hã? Quem que é o cientista lá? Stephen Hawking. Não pode ser, né? Ele está na infância. Onde que ele cumpre essa primeira etapa? Alguém quer dar uma opinião? Eu estou dando tempo para vocês lerem. Vai lá, Cícera. Pelo menos como plantas, por exemplo, ele fala que é antes da humanidade. Então ele pode nascer num planeta como planta, depois como animais. É isso? Ele vai estar estagiando em um ambiente que não é adequado para o ser humano. Ele ainda não é um ser humano. Quando você vê aquelas criancinhas que acabaram de nascer, eu já fui visitar partos em hospital, mulheres que tiveram filhos prematuros. E um deles vem aqui, nas quintas-feiras, fica na casinha com as tias. Esse menininho, quando eu fui visitá-lo, ele cabia na palma da mão, o corpo dele.
de tão prematuro que ele nasceu. Esse ser é um ser inteligente. Tanto que agora é aluno aqui das tias da casinha. Agora é esperto, ativo. Mas ele não podia ser criado na casa da mãe dele. Quando a mãe saiu do hospital e ele ficou daquele tamanho, ela não tinha como cuidar dele, mesmo sendo mãe, ele não sabia nem mamar. Não tinha estrutura sequer modelada para fazer aquilo que uma criança que nasce normalmente faz. Quando você faz estágio de neonatal, você aprende a dar leite para esses recém-nascidos ou para essas crianças prematuras, que são infundidos através de uma sondinha que entra pelo nariz, finíssima, e você tem que colocar uma quantidade de leite dentro de uma seringa sem tampa, sem o êmbolo. Você não tem que injetar, você tem que colocar o leite lá, você tem que anotar, foram 10 ml de leite, tal horário. E você tem que deixar que a gravidade faça entrar no estômago da criança. Aí no dia seguinte, que alegria, hoje foram 11 ml. Passa 3 dias com 11 ml. Aí mais 3 dias você vai para 14 ml. Para que aquele leite vá gerando os recursos físicos para o corpo ir crescendo até chegar a um nível que a criança possa com segurança sair da incubadora, porque ela tem que ficar incubada, tem que ficar protegida, ela não tem defesa, não tem imunidade, não tem anticorpos, não tem nada. E assim, quando ela já tiver construído isso, ela possa sair e ir para casa. Então você imagina, nós estamos falando do ser humano. Agora, já pensou? Nós fomos criados antes disto. Nosso espírito não era ainda um espírito humano. Estamos numa condição ainda pior do que esta de um ser que já é humano e é prematuro. Onde que são as nossas primeiras reencarnações? Não podem ser no ambiente humano como nós temos hoje. É incompatível. Nós precisaremos da incubadora. A incubadora natural para aquele tipo de vida. Ir se construindo lentamente. E de etapa em etapa ir ganhando todo um conjunto de construções, tanto físicas quanto de inteligência ou de princípios. Quando vocês estudam a botânica e a zoologia, eu me lembro que no meu segundo ou terceiro colegial, a nossa professora na minha escola, ela adotava um livro dessa grossura assim, uma capa verde, era um livro de zoologia, que ele era completo. E ele ia mostrando a evolução de todas estas espécies, desde o reino unicelular. E você começa a perceber como as estruturas vão se somando, vão se interconectando, vão criando. Quando você vê a elaboração da célula, nós não estamos falando da vida organizada, estamos falando da célula. Vocês começam a notar que existiam, a Ana Paula botou um monte de livro aqui, eu nem sei se é esse. Tudo bem, Ana Paula. Vocês começam a perceber que primeiro existia um conjunto solto, não é nenhum desses. Um conjunto solto de estruturas que nadavam no oceano. Os aminoácidos, os corpos não estavam organizados. E eles começaram a se conjugar, começaram a se unir, até que eles criaram uma primeira unidade, que foi a construção
de uma película que englobava aquele materialzinho como se fosse uma parede circundante. Mas isto ainda não tinha funcionalidade, ainda não era governável. Aí criou-se, eles foram se adequando, criaram-se mecanismos de se gerar a alimentação e a excreção. Mas existia no oceano primitivo outros corpúsculos que também tinham características próprias. Existia um que era fortão, que era capaz de ter força, de ter energia, que se conjuga depois com essa estrutura para poder ficar protegido naquela muralha celular e fornecer para todos os habitantes a energia que ele produzia. Então nós temos uma das primeiras unificações em que a célula vai ter aquilo que se chama célula, né? Vai ter uma defesa, vai ter um sistema de troca, de abastecimento e vai ter uma usina de energia, que se chama mitocôndria. Elas não estavam dentro da célula. Elas foram inseridas depois, como se você tivesse Sabe quando você cria uma simbiose? As plantas que uma ajuda a outra, uma tem uma característica, a outra tem a outra, vão combinando. Então, essa simbiose foi o começo de tudo para se ter uma estrutura. Nós não estamos falando nem da vida organizada. Depois vem o núcleo. Aí eles resolvem criar uma administração daquela bagunça toda. Aí então tem o núcleo. Começa a haver processos de separação do núcleo para fazer a divisão das células. Mas aí precisa ter mitocôndria para as duas, né? As duas filhas. Como é que vai organizar isto? Então é preciso organizar todo um sistema para gerar aquilo que depois, um dia, vai corresponder a 10 trilhões de unidades de um único corpo, que é o nosso. Imagina. 10 trilhões. Nosso corpo tem 10 trilhões de células, em média. Mas no começo, as células não eram como são as nossas. Então há um período, depois que está tudo organizado, em que você começa a ver que a célula come corpúsculos que têm uma característica específica, que é a de produzir oxigênio. Umas bolinhas verdinhas, algas flutuantes, que agora elas começam a engolir e ela começa a usar o oxigênio que essa célula produz à luz e tirar benefícios daquilo. Começam a surgir as primeiras algas verdes, que funcionam como produtoras de oxigênio na estrutura do oceano. Quando o oxigênio começa a ser produzido e essas células se multiplicam, a troca dos gases começa a criar ambiente adequado para que o oxigênio se torne abundante em número, em grau, capaz de abastecer a vida que dependa dele, porque até então a atmosfera era venenosa. Era venenosa. Era preciso fazer isso. A grande fonte de oxigênio do mundo até hoje não é a floresta amazônica. São as algas nos oceanos, que convertem em oxigênio o gás que elas absorvem para produzir o oxigênio. Elas fazem essas trocas. Agora, tudo isso foi construído por inteligências que vão, com paciência, organizando as formas. E estas formas são esses estágios embrionários aonde o ser humano, a inteligência não inteligente, começa a estagiar. É essa a noção que eles nos dão, ainda que de forma assim bastante ampla, sem entrar nesses detalhes, como nos dá a resposta da questão 607. A pergunta eu vou repetir aqui.
Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase. E a resposta dos espíritos é: numa série de existências que precedem o período a que vocês chamam de humanidade. Você ainda não é ser humano. O período de ser humano só vai ser assumido por você quando o seu espírito estiver no nível de humanidade. Enquanto nós não estamos no nível de humanidade, nós estaremos nas incubadoras da natureza para que nós possamos vingar e crescer como espírito até chegarmos na constituição de humanidade, de ser hominal. Agora vem, em complemento, a outra pergunta que Kardec faz dentro da questão 607. Kardec, ouvindo essa resposta dos espíritos, ele diz, na indagação embutida na mesma questão. Vamos lá, Andrezinho. Agora, Kardec pergunta: a alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Será? Se é antes do período de humanidade, quer dizer então que os homens, antes de serem humanos, eles estavam fazendo o que hoje os animais fazem? Estariam sendo o princípio inteligente dos animais? Vamos ver. É uma resposta longa que nós precisamos ler para irmos aprofundando o seu significado. Vamos ver então a resposta dessa questão. Não dissemos, dizem os espíritos, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e que tudo tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. E com ele, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há de resto nesta origem nada que deva humilhar o homem. Por acaso os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos sem forma no seio de suas mães? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Nós temos aqui um discurso extremamente claro a respeito de como surgem todas as coisas e para onde tendem todas as formas. Certo? E aqui nós estamos coroando aquilo que estávamos falando antes, graças à intervenção do Martim, sobre essa transição, essa transformação do nada, o simples e ignorante, ao ser espiritual inteligente. Ok? Espera só um pouquinho. Nós temos logo a seguir
para terminarmos a questão 607, a pergunta que o Andrezinho tinha posto antes e que vai pôr agora, novamente. Esse período de humanização começa sobre a Terra? Esse período em que nós vamos nos tornar do nada seres humanos, ele começa sobre a Terra? Nós somos os que vamos nascer como seres humanos aqui? É aqui que começamos a coisa? E de novo vamos ver o que os espíritos respondem. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta. E pode acontecer que um espírito, desde o seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Nós, para nos humanizarmos como seres, precisaremos nos valer das escalas abaixo da Terra. Abaixo em evolução, né? Não debaixo da Terra. Anteriormente à evolução da Terra. E é este o caráter da explicação que os espíritos nos dão a respeito do nosso evoluir. Quando nós éramos, sei lá, pólipos, presos a um continente de corais, provavelmente não era na Terra que nós estávamos. Quando nos tornamos um cefalópode, não era na Terra que estávamos. Quando subimos na evolução e nos tornamos um pepino do mar, o mar não era o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. Quando deixamos de ser isso e nos tornamos um ser mais complexo, um peixe, um crustáceo, também não era sobre a Terra. Quando saímos do oceano e começamos a nos rastejar pelas regiões pantanosas, utilizando por primeira vez a respiração não branquial, mas a respiração pulmonar, nós não estávamos aqui. Nós estávamos em outros ambientes. Mas ele diz, é possível, em tese, que alguém possa ter feito todo esse estágio aqui. Mas isso é mais complicado, é uma exceção muito assinalada, ok? Martim, uma pergunta que você falou antes da gente abraçar as pessoas. A pergunta é assim, eu até hoje não consigo coadunar a existência dos elementais que são citados algumas vezes e os hominídeos, antropóides, até chegar ao período humano. Em qual setor que estaria, por exemplo, que nós começaria? Como antropóide ou como hominídeo anterior a essas questões, ou seriam como elementais? Veja só, eu não sei dizer a você em que nível estes espíritos estariam. A questão de elementais, como ele está citando, são os seres que estão cuidando da natureza, que estariam em um padrão evolutivo inferior ao do ser humano, como o nosso estágio atual, mas já não estariam na condição de seres próximos dos animais, porque já teriam capacidade racional. Então, Kardec cita os elementais, usando aquela terminologia de duendes, né? Lá na questão número 106, 103, 104 do Livro dos Espíritos. Então, o nível de evolução deles ainda estaria abaixo daquele que, no mesmo trecho, os espíritos colocam a Kardec que estaria a maioria dos seres humanos na Terra atualmente, que seriam aqueles que compõem os espíritos neutros, que são bons e maus segundo seu interesse. Ali está uma afirmativa, nos espíritos neutros, de que a maioria da humanidade está naquele padrão de evolução. Enquanto que, na comparação com o que ele diz nas questões anteriores, ele coloca estes seres sílfides, esses seres que você chama genericamente de elementais, em um grau evolutivo menos ainda do que esses seres chamados de neutros, que seríamos os espíritos hominais na Terra.
Tá? Agora, não nos esqueçamos de uma coisa. São todos espíritos humanos. São todos espíritos humanos, inteligência completa, apenas que não trabalhada. Mesmo os espíritos perversos, os espíritos da última classe, na terceira ordem, os espíritos impuros, eles ainda são espíritos humanos. Já deixaram toda essa parte de evolução que estamos citando aqui na pergunta 607, ok? Mas isso é na evolução humana lá no princípio, né? na geologia do ser que ainda está em um desenvolvimento biológico, ainda bem anterior à capacidade mental. Vamos dizer assim, para que o homem pudesse habitar um planeta com a inteligência completa, estes seres não ofereciam ainda o arcabouço cerebral de ferramenta para que uma inteligência plena pudesse trabalhar com eles. Eram espíritos em evolução, mas ainda não eram totalmente catalogados como esses seres inteligentes, porque senão não poderiam estar nascendo naquele corpo. O cérebro era pequeno, as terminações disponíveis não eram adequadas. Os espíritos relatam a necessidade de criarem um mecanismo, criarem um ser pensado daquela condição hominídea adequada para dar a este ser uma evolução compatível com a inteligência dos seres que depois viriam nascer nele. Portanto, estes seres hominídeos que não eram dotados do cérebro adequado ainda não estavam na condição humana, porque um ser humano não teria condições de estar ali. Estavam em processo de evolução também. Quando chegou a hora, perderam o corpo e começaram a renascer em outros corpos mais preparados. Certo? Nós temos a participação dos nossos irmãos que nos assistem na internet de hoje. Temos o Clóvis Jordão de Goiânia, que diz o seguinte: quando uma raça animal é extinta, significa que eles já evoluíram ao progresso humanizado? Bem, ô Clóvis, vamos separar as coisas. Uma coisa é a existência de uma raça. Outra coisa é aquele espírito que estará usando aquela raça para a evolução. Vamos fazer uma comparação com os diversos modelos de automóvel. Nós temos, por exemplo, automóveis que são muito populares. Mas eles são fabricados por um tempo. Até que chega uma certa tecnologia que inova, e então a fábrica diz: não, esse modelo nós não vamos mais fabricar. Mas eu gostava tanto do Fiat 147. Sabe aquele Fiatzinho? Eu gostava tanto daquele Fiatinho. Por que eles têm que parar de fazer? Mas pararam. Porque vieram outras tecnologias, outros materiais. Agora, quando eles pararam de fazer o Fiat, deixou de existir motorista? Ou continuou existindo motorista? Continuou existindo motorista. Só que não tinha mais motorista para dirigir o Fiat 147, porque aquele Fiat parou de ser fabricado. Até que acabassem todos os Fiats, ainda existe Fiat 147 andando por aí. Mas hoje é quase peça de museu, é relíquia. Quando uma raça, portanto, ela deixa de existir por algum motivo, seja pela extinção natural, como muitas acontecem, seja pela caça predatória e que acaba com o número mínimo para dar a sua sustentabilidade, o que acontece é que os espíritos que estavam se desenvolvendo, utilizando-se daquela raça, começam a ser colocados em outras raças, que também vão aparecendo, ou nas antigas que estão por aí. Portanto, não quero dizer que o motorista agora vai ser piloto de avião. Não, acabou o Fiat 147. Todos os motoristas do Fiat agora vão ser piloto de helicóptero. Não, eles continuam motoristas, eles precisam de um outro carro, porque eles não mudaram o seu padrão. Eles precisam ainda aprender a manejar um veículo. Agora, portanto, você não deve confundir a existência material de uma raça com a evolução dos seres que estão naquele grupo.
E outra coisa, você pode perguntar assim, mas e se todos os espíritos dos cachorros resolverem virar gente? Então vai acabar o cachorro, não tem mais ninguém para renascer como cachorro. Não. A evolução, ela é uma escada contínua. Quando todos os seres que estão na condição canina forem guindados à condição humana, outros vão vir de baixo para ocupar os cachorros daquela região que vão ficar agora sem espírito, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Serão substituídos os espíritos ou os princípios inteligentes por princípios inteligentes compatíveis com a vida canina. Mesmo que naquele bichinho que morreu, aquele espírito agora não renasça mais como cachorro. Mas os animais continuam a procriar, então vão sendo colocados espíritos compatíveis com os diversos animais que estão nascendo, tá bom? Muito obrigado, viu, Clóvis? Um abraço para você. O Daniel Rosa de Assis, em Goiânia, ele diz: o elemento inteligente universal, tanto do animal quanto do homem, que vem de um mesmo princípio, estaria no fluido vital, variando no espírito, intelecto e a moral por sua natureza animal? Não, Daniel. Não. Princípio vital é outra coisa. É diferente de princípio inteligente. O princípio inteligente vem do princípio focal do Criador. O princípio vital é um componente que é uma modificação do princípio cósmico universal. O princípio cósmico universal é aquilo que vai sendo modificado em diversos níveis e subníveis, ganhando densidade para formar todas as coisas conhecidas. No nosso padrão de entendimento científico, o homem já descobriu, e nós temos aquela famosa fórmula, né, que a energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, né? Você vê que a matéria, ela é uma condensação da energia. É a mesma coisa. André Luiz chama isso no livro no livro E a Vida Continua. Ele diz que a matéria é luz coagulada. Luz coagulada. É a mesma coisa. Energia que perdeu a dinâmica, capturada por um sistema de atração, como é a gravidade, essa energia, ela perde a sua vibração tão intensa e ela se torna mais densa. O princípio de todas as coisas está nisso, na transformação do fluido cósmico universal nos seus diversos níveis. Aí quando nós chegamos no nosso ambiente, em que já existem elementos, existem aqueles que compõem a tabela periódica, que nós conhecemos, carbono, cloro, oxigênio, ferro. Nós estamos vivendo um mundo chamado de mundo inorgânico, não organizado. Aí você pergunta, mas existe um mundo orgânico, que também é feito dos mesmos elementos. Para você entender o que é o princípio vital, faça a seguinte experiência. Sabe aquelas bombas de guardar azeitona, azuis, aquelas grandonas? Pega uma bomba daquelas, vazia, limpa, com tampa. Misture lá todos os componentes que fazem parte do nosso organismo. O que nós temos? Nós temos água, sais, minerais, como calcário, não é? Cálcio. Temos todos os minerais da terra, magnésio, selênio, tudo. Você pega, compra um pouquinho de tudo na proporção, aí você vai pondo dentro daquela bomba. Bomba que eu digo é um recipiente, não vai pensar que é a bomba que vai explodir, não. É um lugar que tem uma tampa, onde o povo guarda aquelas azeitonas. Se alguém descobrir aí uma bomba, põe aí a bomba aí para o povo ver, porque vão pensar que a bomba é uma dinamite. Não, não é. Então, você coloca tudo ali dentro. Pode pôr tijolo, paralelepípedo,
Pode meter o que você achar que tem os elementos que compõem o corpo. Aí você fecha bem lacrado, dá uma chacoalhada, bem chacoalhada. E deixa lá num ambiente quietinho. Na garagem, no porão. Espera 9 meses. Deixa lá. 9 meses. 9 meses depois, você marca no calendário, você vai lá, chama a família toda e vai abrir aquele recipiente, vai tirar o lacre. E vai ver se nasce uma criança. Aí você vai se surpreender e vai descobrir, eu mudei de câmera, você vai descobrir que não vai nascer uma criança. O máximo que você vai ter lá é uma mistura dos elementos químicos originais que você tinha colocado. Igualzinho, todinho misturado. A água vai estar incorporada com o cálcio, com o selênio, o magnésio, tudo aquilo que faz parte de um corpo físico, menos um elemento. Quando você não coloca isto que é a transformação do fluido cósmico universal, que os espíritos chamam de princípio vital, você não consegue modelar um corpo organizado. Você só vai ter aquele conjunto amorfo. Se por acaso você colocasse ali princípio vital, saía um bebê. Pelo menos fisicamente um corpo. Só que o princípio vital tem determinadas características que ele precisa para engendrar a combinação de todos aqueles mesmos elementos de uma forma organizada. Portanto, é um corpo orgânico. E isto é calor, circulação e princípios norteadores da modelagem. O princípio vital, portanto, ele não pode ser inserido na bomba de azeitona com todos os elementos. Ele não geraria um corpo, porque a bomba de azeitona não está irrigada, não está envolvida magneticamente pelo campo astral que vai orientar a modelagem daqueles elementos como um corpo de carne. Ele acontece nos corpos organizados. Então, o que acontece no corpo organizado é que, aí a Ana Paula colocou, vem cá Gaspar, vem mostrar a bomba, aí ó, essa aí é a bomba que eu falei, ó. A bomba de azeitona, o útero da natureza, né? Sem o princípio vital. Se você puser aí dentro tudo que vai em um corpo e esperar 9 meses, não nasce uma criança. Não nasce. E se beber o conteúdo, ainda passa mal. Agora, quando você tem o princípio vital somado àquilo, dentro do critério de modelagem que a Terra organizou para os seus corpos, aí então, a mulher não dá à luz a um paralelepípedo. Já pensou se uma mulher, durante a gestação, só tomar leite, comer queijo e casca de ovo? Puro cálcio. Não vai nascer um filho, vai nascer um osso. Não, vai nascer uma criança. Vai nascer uma criança. Por quê? Porque aquilo que ela não está fornecendo, a organização da vida vai tirar daqueles tecidos que ela tem. Ela vai então perder, mas aqueles elementos que estão faltando vão ser direcionados para a modelagem do corpo. Ainda bem que ele nasce pequenininho, né? Ainda bem que uma mulher que tem, sei lá, 70 quilos, dá à luz a um menininho de 3 quilos, 3,5 kg. Mas a pessoa, se ele pegasse tudo que ela tem, metade dos nutrientes, e ela tivesse que parir um garoto de 30 quilos, ela morria, né? De fome, de amíngua. Para você ver como é sábio. Por quê? Porque o espírito recolhe uma parte deste fluido vital para a sua estrutura na Terra, para o tempo que vai viver aqui. Esse fluido vital, ele também é produzido pelos diversos meios que a natureza fornece.
E nós assimilamos esse fluido vital também da ingestão de alimentos. Quando nós comemos, o princípio vital das plantas, o princípio vital que está disperso pelos líquidos, ele também se incorpora ao nosso fluido vital. Além de ele também ser produzido pelas nossas próprias células, eles vão se combinando. Então, com 3 quilos, nascido com 3 quilos, depois fora da mãe, ele começa a crescer sozinho, porque ele pega minerais, tudo aquilo que estaria à disposição, e ao comer, o seu organismo mistura com aquele fluido vitalizante e ele vai transformando em células, em tecidos, em órgãos, em ossos, em membros. E ele vai ampliando, ele vai crescendo, até chegar ao seu padrão hereditário adequado. Então, não tem a ver o princípio vital ou o fluido vital com o princípio inteligente do universo, tá bom? É outra coisa, é um departamento diferente dessa realidade. Muito obrigado, Daniel. Um abraço para você. A Luciana Brandão, de Campinas. Eu sempre achei que os índios fossem mais evoluídos espiritualmente do que nós. Assim como o contato, o respeito com a natureza, tão mais aflorado do que o nosso. Gostaria que você comentasse sobre o povo sumério, por favor. Obrigado. Luciana, tem muita coisa aqui na sua pergunta. Você fala de índio, fala do povo sumério, fala de como nós estamos vivendo na nossa natureza. Nós não temos como aprofundar isso. A Suméria é uma região do Antigo Oriente, né? Oriente Próximo, Oriente Médio, que guardou uma civilização bastante conhecida atualmente e que se perdeu depois da sua existência como uma nação extinta. Os sumérios ficaram perdidos por muito tempo, até que foram escavações arqueológicas que os redescobriram. Tinham uma estrutura, tinham cultura, tinham maneiras de convivência adequadas à sua evolução. Então, eles estavam dentro de um padrão. Quando terminou aquilo, quando deixou de existir condições para que eles continuassem a ter o império, eles acabaram assimilados pelos outros povos da região, que vão se sucedendo. A mesma coisa aconteceu com inúmeras outras civilizações que a humanidade conheceu. Agora, não é pelo fato de serem índios, na sua outra parte da pergunta, que por viverem na natureza, eles estão preparados para serem seres inteligentes na dimensão da inteligência que eles terão mais para frente. Não confundamos, e aqui é aquela história do politicamente correto. Ai, mas pobrezinhos, os índios são tão bons, os índios são maravilhosos. Não, ninguém está falando que não são. Mas, põe um índio para pilotar Apolo 11. Sabe o que os índios faziam? Meu bisavô, ele era um dos membros do desbravamento da estrada de ferro aqui no estado de São Paulo, na antiga Maria Fumaça. Meu bisavô. Toda semana ele chegava na casa dele contando que morreram uns 15 índios. Por quê? Porque os índios, quando ficavam ouvindo o barulho da Maria Fumaça, queriam laçar a bandida. Eles amarravam o cipó na cintura e laçavam a chaminé da Maria Fumaça, que eles queriam parar. Por medo da Maria Fumaça, eles não aceitavam aquilo, e a Maria Fumaça levava os índios embora. Iam todos amarrados, morriam todos triturados, né? Porque eles achavam que eles conseguiam parar a Maria Fumaça com um laço de cipó. Não é que a Maria Fumaça era má e os índios ingênuos eram bonzinhos. Não. É que havia o quê? Um conflito de civilização, de inteligência. Avanço civilizatório que levou ao progresso e uma comunidade que não aceitava aquilo porque não entendia o funcionamento e não queria correr riscos de ter que sair dali. Então, essas são as realidades. Eles podem ser até bonzinhos, eles podem ter uma relação com a natureza, que aliás é muito própria dos próprios animais. Os animais respeitam a natureza. Você não vê nenhum animal depredando a natureza. Você vê os animais vivendo de acordo com a natureza. É o mesmo princípio que os silvícolas têm na sua origem ao viverem nesse mesmo padrão. Mas não quer dizer que só porque, segundo a comparação que nós fazemos com a nossa cultura depredadora, eles são melhores do que nós. Não. Não estamos falando de melhor moralmente falando, nós estamos falando de capacidade inteligente.
A capacidade inteligente dos seres que vivem no mato, na condição de silvícolas, é muito incipiente em comparação com a dos seres evoluídos em inteligência. Não queremos dizer que sejam mais humanos do que os animais, do que os silvícolas que vivem no mundo como nós conhecemos. Mas vamos desprogramar essa noçãozinha de bonzinho é porque é simples, vive no mato. E malzinho é porque é gente que vive na cidade e é troglodita e mata o seu irmão e destrói tudo. Não é nesse sentido que os espíritos estão explicando a diferença de evolução neste caminho de crescimento, tá bom? Obrigado, Luciana. Um abraço para você. Nós temos a última pergunta de hoje, da Lúcia Maria de Campinas. Ela diz assim: já ouvi irmãos pregando que Deus cria o espírito no encontro de dois átomos de hidrogênio, o mais simples, e passamos a minerais, vegetais, animais e só aí humanos. Será? Bom, nós não sabemos como Deus cria. E é muito petulante quem saiba dizer que Deus cria com dois átomos de hidrogênio. Né? Não é assim. Agora, talvez o que você tenha ouvido e que você não tenha entendido é que, como está escrito que o ser criado por Deus é simples e ignorante, é simples, não tem complexidade, alguém pode ter feito uma comparação com o átomo de hidrogênio, que é simples. Só tem um elétron e um próton, só. Não tem outro elemento mais complexo na natureza. Só que você não pode confundir espírito com matéria. Matéria é matéria. O átomo de hidrogênio é matéria. O espírito não é matéria. Ele não foi criado de hidrogênio. Portanto, aí está a confusão. Agora, que nós passamos das condições de seres menos complexos, vivendo nos reinos mais simples dos minerais, da natureza mais assim desajustada de complexidade, até chegarmos em corpos que vão se tornando mais complexos para atender espíritos mais complexos, isso é verdade. Acabamos de ver na resposta da questão 607 do Livro dos Espíritos, ainda hoje. Tá bom? Obrigado, Lúcia, aqui de Campinas, pela sua participação, e a todos os outros que estão conosco. Nós não sabemos ainda, Ana Paula vai pôr para mim quantos estão nesse momento participando do nosso estudo de hoje. Já são mais de 2.100 participações. Esperamos que possam desejar também conhecer essas realidades e buscar as explicações, não apenas no Livro dos Espíritos, mas nas pesquisas que vamos fazendo nas diversas obras que os homens próprios escreveram, ao atestarem essa evolução do corpo humano, inclusive, do nosso corpo físico, durante o período da gestação. Nós passamos por todas estas fases. Nosso corpo nasce no oceano do muco uterino e vai crescendo ali, também dentro de um oceano que se chama oceano amniótico, que envolve o seu corpo, inclusive, como algo salgado. Todos os nossos tecidos dependem da água salgada. Nossa lágrima é salgada, nosso suor é salgado. O nosso sangue possui o teor de sal necessário. Todos os nossos sistemas só funcionam em meio líquido. Nossos neurônios só funcionam se estiverem banhados em meio líquido. Nossa alimentação depende do meio líquido. Nossa excreção é toda líquida, inclusive a fecal, que só na última fase, no último período, é que sugam toda a água para não perder, mas nós dependemos da água. Nosso corpo é mais de 70% constituído de água. Nós temos equilíbrio por causa do líquido que está nos círculos do nosso ouvido. Nós enxergamos porque temos o humor aquoso, que compõe a estrutura dos nossos olhos. Nós comemos graças à saliva e a todo o sistema líquido que faz funcionar a digestão. Nosso sangue é líquido. Os hormônios são todos inseridos no contexto líquido do nosso sangue. A nossa reprodução é líquida. Tudo acontece em meio líquido. E se você então estudar
na evolução da espécie humana, você verá que no embrião todas estas fases estão presentes. Inclusive, nas semanas iniciais, nós temos brânquias, nós temos fendas branquiais, como quando estávamos vivendo nos oceanos, respirando através delas. Para não dizer mais em relação ao que vai crescendo a partir daí. Tá bom? Bem, mas isso fica por conta de cada um querer aprender, não é? Estudando em casa. Nós agradecemos a presença de todos vocês, o carinho, o interesse, as perguntas, a participação. Fechar os olhos para fazermos a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por podermos descobrir realidades que nos ajudam a compreender não os mistérios, mas a estrutura da vida, a evolução de onde estamos vindo e aquela ainda que precisamos, aquela que devemos construir, não mais na casualidade dos infusórios que nadam nos oceanos tépidos de uma terra primitiva, mas como seres inteligentes, que podemos discernir e escolher, que podemos desejar, que podemos trabalhar, que podemos procurar e aprender por vontade. Podemos enfrentar as dificuldades sem desânimo e vencer aquelas que já estão implantadas como um desafio para o nosso caráter. Obrigado, Jesus, por todos os dias entendermos melhor como se ama. Um amor que não é necessariamente físico, mas que representa a expressão de Deus dentro de nós. Na manifestação que possamos estender aos seres irracionais, aos seres vegetais, aos seres da natureza mais sensível e simples. Aí está a forma de amar. Molhar um vaso que está esquecido num canto, dar-lhe a luz do sol para que tenha vida novamente. Atender às dores de um animal, dando-lhe de comer ou de beber, medicando suas feridas, visitar o enfermo em sua casa, recolher os que estão caídos na sarjeta, ter compaixão dos miseráveis, nossos semelhantes. Todas estas são a expressão deste amor que constrói um mundo novo. Que nós possamos vivê-lo constantemente em todas as etapas e níveis de nossos relacionamentos. Com muita gratidão, querido Mestre, aceita a prece silenciosa de Pai Nosso que deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai Nosso,